E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e cuido especificamente aqui do canal do YouTube. O Marcos Siqueira é responsável pelo Facebook e o Fredson Oliveira é responsável pelo Instagram, tá? Não sei se você sabe, mas se você não sabe, né, caso seja a primeira vez que você está assistindo o nosso canal, o IPSE é Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental. A gente realiza atendimentos psicológicos a custos simbólicos e que muitas vezes são gratuitos. A gente realiza esses atendimentos muitas vezes mediado por computador, né, porque aí facilita a questão de translado, tempo, né, a barreira geográfica é rompida e a gente evidentemente consegue fazer com que o custo seja bem mais baixo. No IPSE a gente também tem o conceito de sempre fomentar a cultura, fomentar conhecimento, tá? Tanto para quem é da área de psicologia, seja como aluno de graduação ou como profissional, que quer conhecer mais sobre um tema, como para as pessoas leigas também, né, que queiram conhecer mais sobre psicologia. E uma coisa legal, eu estava conversando com o Fredson, com o Marcos, para a gente definir a pauta desse vídeo. Eles falaram, poxa Harley, é legal você falar sobre religião lá no canal, porque é um tema que você conhece, é um tema que a psicologia precisa discutir bastante por conta das relações culturais, da miscigenação que está acontecendo no mundo hoje e por conta da religião influenciar diretamente o aspecto psicológico no sentido de tradições, crenças, valores, papéis das pessoas, tá? A primeira religião, por isso a gente vai falar do islamismo, tá? Do Islã vai ser a nossa primeira religião da nossa longa, né? Da nossa aula. Então, aula de psicologia social, psicologia, mais especificamente religiões. Para ajudar a gente, você sabe que não existe nada de graça, a gente precisa de ajuda de vocês. Primeiro, para sustentar a estrutura do IPSE, né? A gente sustenta o IPSE com o nosso trabalho clínico, né? Evidentemente, mas também a gente espera um dia poder ajudar com alguma ninharia, com algum pequeno valor que vir do Google. Por isso, aqui embaixo vai aparecer uma propagandinha, dá um clique nela aí, não precisa comprar nada, mas deixa ela abrir do lado para ajudar a gente, tá? Lembrando que não tem nada de graça, se não tem nenhum produto para te vender, é porque você é o produto. Então, e eu não vou te enganar, a gente está, né, dá uma clicadinha aqui nessa barrinha que vai aparecer e vai aparecer nos outros, você vai clicando, deixa aberto aí no canto que você fecha, tá? Não precisa comprar nada. Deixa o Google achar que está vendendo, deixa ele fazer também o trabalho dele e ajuda a gente nesse sentido. Vai falar de religião, a primeira das nossas religiões vai ser o Islã. Minha referência bibliográfica é só esse livrinho aqui, pequenininho, tá? Esse livrinho aqui é bem antigo, foi um parto para descobri-lo, né, para encontrá-lo. Ele é uma coletânea de religiões feita pela Igreja Católica, né? Muito, muito antigo. Deixa eu ver aqui qual a última. Essa não é a primeira edição, mas só para vocês terem noção, sem ser a primeira edição, o livro ele é datado tá até apagado, ó, de branquinho. Os caras são fogo mesmo. 1950, essa é a segunda edição de 1956. Estou falando isso para vocês verem que o livro é antigo. E disse também que ele foi feito por padres e tal. Por quê? Você sabe que a ciência não é neutra. Então eu vou falar do ponto de vista da Igreja Católica, né? Aliás, do ponto de vista da Igreja Católica não, do ponto de vista dos padres que escreveram esse livro. O nome do livro é Cristo e las Religiões da Tierra, tá? Ele faz aí um apanhado sobre todas as religiões. Em diversos capítulos falam de todas as religiões. Não fala de seita, fala de religião, tá? Estou falando isso porque é interessante você saber qual é a diferença de seita e religião. Mas eu tive que ler esse livrinho pequenininho para poder ministrar essa aula para vocês. E uma dificuldade foi que ele é todo em espanhol, então demorou um pouco mais, deu um pouco mais de trabalho. Mas isso é bom porque valoriza, né? Mas vamos lá. Vou começar falando do que interessa, sobre o Islã. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. O Islã é o nome dado à mais recente das religiões universais. Ela foi fundada no começo do século VII, tá? Na comarca de Hedjaz, ali na Arábia, por um cara chamado Muhammad Ibn Adallah. O Muhammad, Muhammad, mas o nome do cara é Maomé, tá? O termo Islã, esse nome que eu falei é o nome dele, nome real dele, né, de batismo. O termo Islã se refere à entrega, né? Significa alguma coisa como submissão a Deus. Não é bem isso. É que eu não encontrei a palavra correta. Até andei conversando com uns amigos meus
que são muçulmanos, né? E eles me falaram mais ou menos isso, submissão tal, mas eu percebi nos textos que a gente leu juntos aqui do nosso livro, que não quer dizer bem submissão. Não é ser submisso, por exemplo, como uma mulher é submissa ao homem. É diferente. É como se eles, na verdade, colocassem Deus acima de todas as coisas e obedecessem sem questionar. Não sei, mais ou menos isso, tá? Por isso que a palavra que mais se encaixou nisso aqui foi submissão. Embora, eu vou dizer aqui, enfatizar aqui, de repente existe outra melhor. Ou adoração a qualquer preço, adoração a todo limite, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Esse nome, Islã, é um nome com o qual os adeptos, né, os seguidores de Maomé, eles designam a sua religião. Tá? Eu até escrevi aqui no meu texto Mahoma, porque no livro está escrito Mahoma. M-A-H-O-M-A. Designam a sua religião. Aqueles que praticam essa religião se chamam muslims ou muçulmanos, tá? Eu já escutei algumas pessoas falarem islamitas também, mas, mas foi muito pouco lá na escola. A pátria do Islã é ali a Arábia, tá? Mais especificamente naquela regiãozinha que abrange a península asiática e africana, né? Separadas ali pelo rio Eufrates e pelo Tigres. Um pouco depois, um pouco além do Golfo Pérsico, tá? O núcleo dessa religião, ela tem aproximadamente, na época que o livro foi escrito, obviamente, né, isso deve ter aumentado, 3 milhões de quilômetros quadrados de expansão, lógico, ali naquela região de nascimento dela. E se constituem no sul do deserto de Rub al-Jali, né? E mais ao norte da região de Nedjid, interrompida por alguns oásis, tá, que aparecem mais ou menos depois das chuvas de inverno. Tá? Depois desse texto, com o próximo vídeo a gente falar de religião, eu vou abordar, a título de conhecimento, se você gostar, a religião dos judeus, tá? A Arábia, ela sempre foi um centro muito hostil no que toca a comunicação, a interações com outras populações. Historicamente foi muito hostil. Pô, Harley, mas por que ela é muito hostil? Porque primeiro que o povo lá é um povo de sangue quente, né? Mas aqui eu estou inferindo, né? Não estou comprovando. Mas eu acho que por conta também aí da região ela ser muito grande, sempre metida em guerras, né? Historicamente aí você vem vendo essa disputa por território. Então a galera acabou que é muito hostil, né? Muito hostil. Principalmente com outras populações. Apenas uma área mais costeira ali do sudoeste de Hedjaz era atravessada naquela época na época de Maomé, né? Por uma rota de caravanas, onde se realizava o intercâmbio comercial, né, entre a Índia e a Arábia e os países do Mediterrâneo. E com o tempo, algumas dessas rotas elas se afixaram na região e cresceram de modo que se transformaram em cidades como, por exemplo, Meca, Medina, né, lá no texto está Yatrib, Medina, e Taif, e entre outras maiores, né, que são grandes centros. A civilização daquela época era caracterizada especificamente com mais força por beduínos, né? Não sei se você sabe, mas se você não sabe, beduínos são aquelas pessoas que são meio nômades, né? Mas é bom você dar uma estudada. E eles eram divididos em várias tribos. O horizonte espiritual dos beduínos era bastante primitivo. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu falei primeiro do livro? Porque quem estava falando isso é o patriciado europeu, né? Então é mais ou menos como se os ET chegassem aqui e falassem que a gente é primitivo. Bem, a gente não pode dizer que os caras eram primitivos. Do nosso ponto de vista, né, o horizonte espiritual deles, bem, do nosso não, do ponto de vista do patriciado europeu, não vou falar, a religião, né, o espiritualismo dos beduínos era primitivo. Economicamente, eles se baseavam ali em camelos e seus ganhos eram muito baixos, né, por conta dos trabalhos que eram em grande parte manuais, sempre muito operacionais. E por isso eles ocupavam a mais baixa esfera da escala social. Na Arábia havia muitas diferenças entre dialetos linguísticos, vulgares e mais ricos, né? Mais, eu não lembro o termo agora, mas é como se fosse o português mais certo e o português mais coloquial. Lá eles tinham isso muito mais, até porque a região é muito maior.
né? Os caras falam árabe lá naquela região toda, né? Gigantesca, só que cada lugar tem árabe, é um árabe diferente, é como se fosse o nosso português, só que totalmente diferente de região para região, né? E isso, só que com o tempo, essa miscigenação de dialetos foi se tornando em uma linguagem que foi compreendida por todas, que é mais ou menos o árabe que a gente conhece hoje, né? Todas as pessoas que são árabes, elas, independente se sejam muçulmanas, de cristãs, ou independente se ela seja libanesa, se ela seja, eu ia falar egípcio, porque os caras lá falam árabe, mas enfim, não importa muito de onde eles são, eles conseguem se comunicar, mais ou menos como o nosso português. A gente fala com cara de Angola, fala com cara de Portugal, tá? Lá eles eram mais ou menos como na China. Na China, antes do Gengis Khan, não sei se você sabe, mas lá era muita gente, e aí em cada lugar era diferente, né? Então, eles conseguiram, o Gengis Khan, qual foi a maior virtude do Gengis Khan na China? Ele conseguiu unificar os povos e fazer uma língua só, né? O aspecto religioso dos beduínos era marcado por politeísmo, tá? Mais ou menos parecido com os beduínos judeus. Bem, diferente. Vai, falei bobagem agora. Porque os judeus, embora eles fossem beduínos, eles eram monoteístas, né? Até Abraão e Moisés é muito pra cá, né? Mas enfim, o aspecto religioso dos beduínos era marcado por politeísmo, e apenas uma minoria mais influenciada aí pelos judeus e pelos cristãos é que eram monoteístas. E a partir dessa influência que iniciaram as suas buscas por Deus único, foi Alá. Maomé encontrou seus primeiros adeptos em sua própria família, que é uma peculiaridade bastante curiosa, porque ela é uma das poucas religiões que o cara conseguiu, dentro da própria casa, fazer com que as pessoas acreditassem. Eu não sei se ele conseguiu que as pessoas acreditassem, ou se ele meio que forçou, porque dentro da cultura árabe, a gente percebe até hoje a influência masculina, né? Subjugando não, mas impondo, não sei se é impondo, mas a palavra de um homem tem peso, né? Dentro da família, principalmente se a família for predominantemente meninas, né? Mulheres. Mas o Maomé, ele conseguiu aí essa vitória, essa conquista, né? Do meu ponto de vista, você conseguir fazer com que seus familiares eles compreendam, aceitam, te motivem na sua ideia, é uma vitória, né? As outras religiões, por exemplo, não conseguiram isso, né? Eu não sei se é verdade, porque eu vou falar, eu estou ouvindo, estou repetindo o que eu ouvi falar, nem Cristo conseguiu isso, né? E aí, enfim, ele conseguiu que a sua família fosse adepta, mas a doutrina ela foi crescendo e se difundindo lentamente, tá? Mas sem pausas, diferente das outras religiões, né? Eles não foram duramente perseguidos, né? Maomé era membro da CIP do Razins, um grupo que não era tão importante do clã dos Qarailis, e o pai dele, Abdallah, parece ter morrido pouco depois do seu nascimento. Sua mãe morreu quando ele tinha mais ou menos 6 anos, tá? Ou seja, ele era órfão e caiu na pobreza, né? Foi educado de acordo com os costumes árabes, primeiramente na casa do avô paterno e depois na casa dos tios, continuando da linha paterna. Quando ele era adolescente, ele teve uma guinada na vida dele, né? Por quê? Porque ele foi trabalhar para uma viúva rica, que chamava Hadija, e posteriormente ele se casou com ela. E desse modo ele passou a ter certa importância financeira. O que é interessante aqui é que a história do Maomé, porque assim, o cara era órfão, tá? No mundo pobre, né? E ele emergiu nessa pobreza, mas ele foi educado, né? Sabe lá as dificuldades, ele foi educado dentro dos costumes árabes, que é mais ou menos como acontece com os caras hoje, né? Não, os árabes mais abrasileirados, mais ocidentalizados, eles são mais eles não têm muito essa rigidez nos costumes, embora eles sejam sempre colocados dentro desse. Uma coisa legal que eu acho muito interessante na cultura árabe, diferente da cultura judia, eu vejo um pouco na cultura chinesa também, mas pouco. Na árabe a gente vê isso com muita força. Os caras eles são criados dentro da cultura deles, mesmo eles morando fora, né? Tanto que você vê pouquíssimos árabes pouquíssimos muçulmanos que moram no Brasil, pouquíssimos filhos de muçulmanos no Brasil, na Europa, que não são muçulmanos, né? Isso é uma peculiaridade bastante interessante.
Porque dentro do próprio cristianismo a gente não vê isso. A gente vê muitos cristãos católicos migrando para o cristianismo evangélico, tá? Ou seja, protestante, né? Mas enfim, essa também é uma particularidade que eu acho bastante interessante da cultura árabe. É incrível como eles defendem a bandeira muito fortemente. E por que eu estou falando isso? Porque Maomé, eu ia falar Moisés, né? Não tem nada a ver uma A com B, né? Enfim, mas aí o que aconteceu? Ele casou com a viúva e foi trabalhar com a viúva, entre aspas, ele casou com ela e ele teve certa importância financeira. O casamento do Moisés, segundo a lenda, foi muito feliz. E dele nasceu vários filhos e filhas, sendo que 4 estavam destinados aí a participarem ativamente do Islã. Segundo a tradição muçulmana, tudo começou por volta dos 30, 40 anos, por meio de uma vivência religiosa, né, de uma vivência espiritual. Percebe que essa é uma peculiaridade que aconteceu também no cristianismo, quando Cristo teve lá seus 30 anos. Abraão também não era menininho, Moisés, mais ou menos 30 anos é a faixa ali dos caras começarem a amadurecerem espiritualmente. Graças a Deus eu fiz 30 anos, então de repente eu tenho uma luz aí, né? Mas enfim, segundo a tradição, a vivência foi tão intensa que ninguém duvidou da qualidade dele como profeta, né? A tradição descreve que Maomé teve um sonho em que dele se aproximou uma figura celeste e que mais tarde se reconheceu como Gabriel, o arcanjo, que lhe presenteou. Essa história é bem legal, é bem interessante. É como se ele sonhou, ele encontrou o anjo Gabriel no sonho e foi presenteado com uma seda, né? Eles têm lá no Oriente Médio esse costume, né, de presentear os outros com túnicas, com sedas, né? E nessa seda, nessa túnica estava escrito: recita Maomé, tá? E ele respondia: não sei recitar. Isso no sonho, né? Então esse arcanjo começou a estrangular o Maomé. E Maomé pensou que seria a hora da morte dele. Só que rapidamente o arcanjo soltou, né, e ordenou: recita Maomé. Aí Maomé falou assim: pô, o que você quer que eu recite? Deixa claro que como é que eu vou explicar? O Maomé deixa claro que só questiona o arcanjo não porque queria brigar, mas porque ele queria entender. Aí o arcanjo responde: o nome do seu Senhor, o nome do seu Deus. Ele ensinou um nome que ele não sabia. Isso é interessante, né? Porque percebe que é um sonho intenso, né? O nome vamos lá. O nome era Alá, mas eu queria explicar de outra forma, né? Uma coisa que aconteceu também foi que o anjo disse que a predicação, né, que esse termo ele estava escrito numa sagrada escritura e que essas escrituras se encontravam junto do Alá, que é o Deus deles, né? Foi o próprio arcanjo Gabriel e não Maomé, isso é interessante, que traduziu para o árabe a língua da escritura sagrada. E porque assim tanto Maomé quanto os compatriotas entenderiam, né? Isso é interessante, porque a gente não viu isso nas outras religiões, né? Um livro sagrado que foi traduzido pelo próprio anjo, ou por Deus, né? Diferente se você for ver no cristianismo, os livros sagrados foram escritos pelos homens, né? Mais especificamente aí pelos apóstolos, mas com mais força por Paulo, né? Paulo de Tarso. Saulo, né? Paulo de Tarso. Porque, não sei se a maior parte da Bíblia foi escrita por Paulo, né? Bem, a maior parte que a gente conhece hoje. Essa escritura ela não foi revelada de uma única vez, mas por fragmentos. E assim Maomé se converteu no porta-voz de Alá. Aqui, quando eu li essa passagem, eu fiquei meio desconfiado, assim, pô, como é que Deus fez um negócio e divulgou mais ou menos, parcialmente, tá ligado? Aqui eu fiquei com uma olhadinha assim, falando: ah, Maomé, seu mala, você tá querendo enganar a gente. Eu também não vou questionar, porque vai que, né?
vai que foi assim mesmo. Eu estou questionando, eu acho que isso não é pecado, não é haram, como eles falam, mas também não é pecado eu questionar a Bíblia Sagrada. Tá? Até porque eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai saber agora. Eu aprendi isso com um professor, inclusive, que participou de assistir um vídeo dele, o professor Rodrigo Silva. Se um dia ele assistir meu vídeo, professor, um abraço. Professor, eu chamo de professor não porque eu tive aula com ele, mas porque eu tive aula com ele em casa porque eu assisti os vídeos, tá? E assim como você está tendo uma aula comigo agora. Ele falou assim, pô, existe uma fé, e a fé só é fé quando você questiona, porque ela usa a razão, né? Você precisa ter evidências das coisas. Então a fé ela só é fé quando ela é racional. Então eu estou dizendo isso para justificar, que eu pensei, pô, foi liberado, picado, tá, entendi. Eu questiono também a Escritura Sagrada Cristã, que foi construída aos poucos, tá? O ponto central que eu estava falando é que as revelações elas começaram por volta do ano 615 depois de Cristo e tem aí um caráter escatológico, que ela ocupa a ideia de fim do mundo e de um juízo que precederá o fim do mundo. Isso aí veio das grandes religiões falam isso, as três maiores, né? Neste juízo, todos os homens vivos e mortos serão ressuscitados e deverão responder por seus feitos diante de Alá, sendo que os bons serão recompensados magnificamente, entrarão no paraíso, e os maus serão punidos implacavelmente, e que o único que poderia ser juiz é o Todo-Poderoso e Deus Alá. Assim, o monoteísmo passa para o primeiro plano, decididamente, na época do Moisés, do Maomé. Acho que eu estou com a palavra Moisés porque foi o último estudo que a gente fez foi do judaísmo, tá? Não é porque eu estou querendo... não é ato falho. Ser muçulmano implica em levar uma vida ética, prática de orações constantes. O cara tem que dar esmola, tem que ter cuidado com os órfãos e com os pobres, ele tem que renunciar aos bens do mundo terreno e, finalmente, ao patriotismo e à igualdade entre homens diante de Alá. Quando eu até anotei isso, eu achei importante, que a gente vê que é muito bonito, né? Não mais e não menos que o cristianismo, porque o cristianismo prega mais ou menos as mesmas coisas, né? Mas é interessante porque você ser muçulmano de verdade, você primeiro tem que ter uma vida ética. Quando se fala de ética, é não falar mal dos outros, é não praguejar, é não ser mal, é não ser ruim, é não fazer coisas ruins, tá? Que não são admitidas pela religião. É você praticar orações de maneira constante. O cara tem que rezar direto. Isso é algo que eu acho muito interessante e bonito. Tem que praticar a esmola, tem que ajudar o pobre, né? Tem que cuidar dos órfãos e tem que renunciar dos bens do mundo terreno. Renunciar, eu acredito que não seja o cara, quero ser pobre, mas é o cara não viver pelo dinheiro, né? E finalmente o patriotismo, que é algo que eu acho muito interessante. Como os caras, que nem eu falei no começo, os caras batem no peito, não, eu sou árabe, muçulmano, pá. E a igualdade entre os homens diante de Alá. Essas revelações de Maomé, embora sejamos cuidadosos em falar isso, falta um pouco de originalidade, né? Mas aí isso o autor escreveu lá no livro, mas eu concordo, tá? Por quê? Porque essas ideias elas já tinham sido feitas, já haviam sido formuladas anteriormente no judaísmo e no cristianismo. Ele não reinventou a roda, não. Numa investigação mais acurada, defende certa influência cristã predominante em cima do Islã. Bem, eu não estou falando que o Islã é ruim, nem estou falando que Maomé copiou isso do judaísmo. Eu estou dizendo que se ele não inventou a roda e alguma influência teve, né, por conta da falta de originalidade. De novo, eu estou falando isso principalmente para as pessoas que são muçulmanas. Eu não estou querendo dizer que a religião de vocês é ruim ou não, tá? Estou simplesmente fazendo uma reflexão porque eu acho que tem que ser feito mesmo. Tá? Inclusive eu li um texto, se vocês quiserem, a referência está lá no site do ISP, mas quem quiser pode pedir. Eu li um textinho também muçulmano em que ele dá mais ou menos a entender isso aí. Tá? O Maomé, ele queria difundir a sua nova religião em Meca, mas não foi permitido porque ele não tinha influência na época.
por isso ele foi para um lugar que chama Medina, Yatrib, né? Yatrib e Medina, a fim de preparar a sua imigração posterior, porque ele sabia que se a religião, entre aspas, pegasse lá em Yatrib, ela ia para qualquer lugar. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, Meca era onde estavam as rotas. Então, se ela pegasse ali, malandro, e essa foi uma sacada do Maomé que é admirável. Porque a gente no cristianismo não viu isso. Como que o cristianismo se expandiu? Os caras eram batalhadores muito loucos da cabeça, porque eles estavam extasiados com o que eles viram. E aí um foi para Roma, outro foi para não sei aonde, os caras friviaram o Império Romano inteiro. Maomé não, Maomé foi mais inteligente. Ele falou assim, peraí, eu não tenho influência, vou botar isso em Meca, né? Então eu vou para Yatrib e Medina. Só que por um lado, para ele foi bom não ter influência em Meca, porque em Medina que estavam as rotas, as caravanas. Então ele conseguiu dar um show. Em Meca, ele foi um pregador da penitência e da conversão. Por isso foi muito perseguido pela oposição judia. E isso é uma coisa ruim. Os caras questionam que os muçulmanos eles querem ferrar com os judeus. Mas lógico, velho, lá atrás já estavam ferrando com eles, mano. Mas enfim, isso não justifica, tá? Porque no final das contas os dois ferravam os cristãos, né? Por isso a gente inclusive montou as cruzadas, né? Mas enfim, isso também não vem ao caso. Achava-se que a revelação de Maomé era uma cópia idêntica da Torá e do evangelismo cristão. Então, mais ou menos o que eu falei, não teve muita originalidade, então não gerou credibilidade diante de judeu. Se bem que diante de judeu não se gera credibilidade, porque eles questionam tudo e todos, né? Que é mais ou menos o que o Islã se tornou hoje. Tá? Não aceita nada que é diferente deles, né? E isso é uma opinião pessoal, tá? Minha mesmo. Pode Estado Islâmico achar ruim, pode achar ruim Hezbollah, pode achar ruim o caralho a quatro, mas a minha opinião pessoal é essa mesmo. Tá? Respeito muito os muçulmanos, gosto muito deles, porque eles têm diversas características, a religião e eles têm diversas características que eu acho admirável, né? Até porque eu convivi muito proximamente deles, né? Muito forte intensamente. Mas, lógico, a gente tem que fazer algumas críticas, obviamente, tem que racionalizar acerca dos prós e dos contras. E que Maomé ele esperava ser reconhecido pelos judeus como um profeta, mesmo que com algumas peculiaridades, né? Mas a recusa levou Maomé a revisar aí os seus argumentos, porque ele estava difundindo a revelação que os judeus haviam falseado, né? O que Maomé falava? Olha, vocês falsearam uma revelação e eu estou revelando o que é verdadeiro, né? Afirmou que ele era representante dos profetas e recorreu à religião de Abraão, sendo da parte de Ismael, né? Filho de Agar. Por isso, era a religião comum dos judeus, cristãos e árabes. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. As três maiores religiões do universo são cristianismo, judaísmo, populacionalmente primeiro o cristianismo, depois o Islã e os judeus, né? São as maiores potências aí da religião. São chamadas religiões abraâmicas, né? E essas religiões abraâmicas porque são oriundos de Abraão, né? O Abraão teve dois filhos, né? Um filho com a mulher verdadeira, que é o irmão do Ismael, que era esqueci o nome do cara agora, desculpa, perdão, tá? Mas esqueci mesmo, me falta o nome. E teve, acho que era. E o segundo foi Ismael. Ismael, até que não tem muita cultura bíblica, me fugiu o nome agora. Eu sei o nome, me fugiu. Mas até quem não tem muita cultura bíblica conhece a história dos caras. Se não conhece, assiste aí a história, assiste a Record, que lá eles falam todo dia. Tá? E eu vou até aproveitar para fazer uma crítica a Record. No menos, né, velho? Vocês estão rotularizando o cristianismo ali naquilo ali. Tá? Naquelas coisas. Menos, né? Mais transparência, mas enfim. O Abraão teve dois filhos, um legítimo e um com a escrava. E o com a escrava ele botou para correr, né? Por pressão da esposa verdadeira. E eu achei isso ruim, né? Quando eu leio a Bíblia eu sempre fico muito chateado com isso aí, né? Bem, eu poderia postar agora porque eu fiquei curioso para lembrar o nome, mas não vou conseguir lembrar. Eu lembro da mulher, era Abraão, casado com Sara e tomou a escrava Agar para ter um filho, né? Porque Sara não podia ter um filho, né? Mas aí Sara teve um filho, que foi
deu origem ao povo judeu, e teve um outro filho com a escrava que deu origem, segundo Abraão, ao povo árabe, né? Então, às vezes me deu a entender que o Moisés ele usou Ismael para legitimar a religião. Eu também não posso dizer isso porque a minha referência, né, tem só um lado, um ponto de vista, né? Uma questão que a gente precisa ressaltar foi o modo violento e intransigente a qual Moisés resolveu tratar a negativa dos judeus. Pô, o cara, assim, ele foi extremamente violento, e isso se mostra até hoje, né? Primeiro, ele expulsou os judeus de Medina, e depois expulsou de Redijás, sem se preocupar com a crueldade. E nos casos que ele teve clemência, foi puramente, exclusivamente por questões financeiras, né? A vocação do profeta oscila aí entre veneração quase idólatra de seus seguidores, né, professam em relação aos muçulmanos, e um profundo ódio aos seus antagonistas, tá? Que é algo que me incomoda, né, no Islã. A personalidade de Maomé, a religião, a política, elas estão indissoluvelmente associadas, né? E essa associação influenciou também na história do Islã. Só que ao morrer, Maomé não deixou nenhuma disposição sobre como as coisas deveriam seguir. E isso tornou um problema, cuja questão mais importante era a sucessão, pois a comunidade precisava de um guia político, né? Para se antecipar à fragmentação da comunidade, os grupos de colaboradores mais íntimos de Maomé elegeram um sucessor, que foi Abu Bakr, um amigo antigo e íntimo de Maomé. Ele foi o primeiro representante do profeta, do califa, né? O primeiro califa. Com ele estava garantida a continuidade da política, mas faltava carisma para esses caras, para esse cara, né? Para os muçulmanos ortodoxos, que são sunitas, a morte de Maomé, Sunni, né? Não são sunitas, são sunis, né? A morte de Maomé equivale ao final da época profética. A tradição islâmica ela divide a época profética entre os 4 primeiros sucessores, tá? As investigações europeias, principalmente desse livro que eu usei como referência bibliográfica, revelam que houve um assombroso crescimento, que em menos de 5 anos o islamismo passou de uma religião arábica para uma religião universal. Assim, foi muito rápido a expansão, porque ele estava no meio dos mercadores, né? Foi uma sacada muito boa. A primeira tarefa de Abu Bakr foi acabar com o separatismo árabe, né, a fim de preservar a política de Maomé. Abu ele foi um político muito inteligente, só que com a morte dele estabeleceu-se um cara chamado Umar, né? Umar ibn al-Hatib, né? Não sei não, vou soletrar aqui. U-M-A-R, Umar ibn, né? al-Hatib, né? H-A-T-T-A-B, cujo marco do governo desse cara foi o crescimento e expansão geográfica das conquistas, só que aí foi com o exército, né? Não foi diferente uma coisa que eu acho que difere o Islã do cristianismo, é que o Islã, lógico, no cristianismo a gente fez muitas guerras, mas mais modernamente, no começo era um povo perseguido e mesmo assim conseguiu crescer, diferente deles, né? Que eles tiveram que crescer por meio territorial e bélico, tá? Não sei como estou dizendo que isso é uma desvantagem ou que é ruim. O que importa é que cresceu, né? Eles aniquilaram o reino da Síria, do Egito, o Império Bizantino, que eram pessoas muito mais numerosas. E aí, por isso, se necessária a criação de um severo modo de administração que permitisse. Eles até permitiam que os pagãos continuassem a provar a fé, desde que pagassem assim, quantias impagáveis, né? Tributos impagáveis, se submetessem a situações desonrosas. E aqueles que não podiam pagar, ou se convertiam ou morriam, que é uma prática que eu acho que existe até hoje, principalmente lá nos lugares mais ortodoxos, e que eu acho que é brutal. Tá? Ninguém é obrigado a se converter a uma religião que não acredita, até porque quem julga não sou eu nem você, não é o próprio Deus. Então, se os muçulmanos eles precisam entender isso, né? Que eles não julgam ninguém, quem tem que julgar é Deus, eles têm que ficar de boa. Tá? Por fim,
nos anos de 644 depois de Cristo, um grupo de rebeldes deram cabo, né? Botaram aí uma faca na cabeça do califa e mandou ele para a conta do Papa. E naquele momento foi criado um colégio eleitoral para a escolha do sucessor, que foi um cara chamado Uthman ibn Affan. E esse cara foi a primeira vítima de intrigas e disputas da religião, mas é incrível como tem em todas, né? O dogma do Islã é assim, ele está constituído em 5 fundamentos, né, que é a profissão da fé, rezar 5 vezes ao dia, pagar as dádivas, né, a peregrinação e a reza o respeito ao Ramadã, tá? Peregrinação, dádiva, pagar as dádivas são os tributos, né? Um dia, rezar 5 vezes por dia, profissão da fé, a peregrinação ir até lá e até o lugar sagrado deles. O respeito do Ramadã é como se fosse nossa época de jejum, né, a quaresma. A profissão da fé, só que muito mais intensa. A profissão da fé se baseia aí entre aspas, eu dou fé que não há nenhum Deus senão Alá, e que o Alcorão é a única fonte de verdade, fecha aspas, tá? A maioria dos muçulmanos ou dos muçulmanos tem forte crença na predestinação, a íntima ligação da política e da religião é muito evidente, tá? É uma orientação inclusive dogmática que se chama tazlis, né? Tazlis, que deriva do verbo itazala. Eu tenho dificuldade para falar porque nós somos árabes, né? Itala, né? Que é T-A-Z-A-L-A, que significa abster-se, na qual o pecador mesmo assim pode ser tratado como um crente e o opositor como um incrédulo, tá? Que é muito perigoso tratar um opositor como um incrédulo. Nessa religião há um rígido monoteísmo, da qual a justiça é oriunda apenas de Alá. Eles usam a teologia prática, ou seja, eles respeitam tudo que Alá permite, devem difundir a fé e combater os infiéis com a espada. Tem caráter extremamente apologético. O que quer dizer isso? Eles acreditam no juízo final e eles têm que proteger o Islã da heresia a todo custo. Isso é perigoso, extremamente perigoso, e é o que a gente vê aí na jihad deles hoje, atualmente, né? Só que eles vão proteger, penso eu, é uma questão particular de si próprios, né? A lei ela estava essencialmente na pregação de Maomé. Os aspectos jurídicos da nova fé desenvolvem-se muito mais do que os dogmas. Se nos revela neste ponto um íntimo parentesco com o judaísmo. A lei sagrada do Islã abarca a totalidade dos preceitos de Alá, que se referem à associação dos homens e à Sarla, né, que é S-A-R-L-A, a mais perfeita encarnação do Islã e de suas ideologias. O profeta deu a conhecer a vontade de Alá, pregando sua revelação e arbitrando todos os problemas da vida cotidiana. Sua própria vida foi um modelo para o verdadeiro crente. Depois de sua morte, né, a situação se fez difícil, porque o carisma era substituível. Isso é uma coisa que eu admiro muito. Ele vivia o que ele pregava. A origem da palavra Kirna, Q-U-R, né, apóstrofe N-A, é desconhecida. Provavelmente foi tirado do sírio e significa livro, né, que é Kiran, do Alcorão, que a gente fala Alcorão, mas é Kiran, El-Kiran, né? Sei lá como fala isso em árabe. Na realidade, o livro só é possível compreender porque Alá fez um Alcorão arábico, né? Um Kiram arábico, ou seja, ele traduziu para o árabe. O verdadeiro Alcorão se chama Al-Kitab, né? E a revelação se fez conhecer se chama Aya, que significa milagre, pois as revelações alcorônicas constituem um verdadeiro milagre a qual o profeta deu a conhecer. O Alcorão, para os muçulmanos, tem um valor inestimável e inigualável. Isso eu acho muito bonito. A gente devia fazer o mesmo com a Bíblia. Para escrever, Maomé precisou do serviço de vários secretários, né? O livro se compõe de 114 capítulos, que se chamam de suras, com exceção da primeira, Al-Fatiha, né? Al-Fatiha, que é a abertura. E então é ordenado longitudinal, né? De tal forma que as mais largas elas estão no início e as mais antigas no fim. Todas as suras
salvo a número 90, começam com a fórmula, né, em nome de Alá, o piedoso. No início das 29 suras são identificadas por letras, cujo sentido não é claro, né? A partir da sigla, as suras levam nome como, por exemplo, a vaca, a família, de Irã, etc. É como se fossem aquelas metáforas que Cristo faz, né? Os estudiosos muçulmanos distinguem as que foram reveladas em Meca e aquelas que foram reveladas em Medina. São raras as especificações cronológicas, né? Você não tem aí mais ou menos tempo de não sei quem, tempo de não sei quem, você não dá para ter um tempo, né? E isso é bem legal, que ele, era bom que eles tivessem, mas não sei se é bom ou não que eles tivessem, mas é legal na nossa Bíblia, né? A gente consegue fazer montar cronologia. Os estudiosos muçulmanos, eles distinguem, como eu falei, as obras muçulmanas sobre este livro são diversas, né? São incontáveis e muito extensas. Eu mesmo fui ler uma gigante, cara. O muçulmano está proibido de utilizar traduções em línguas distintas do árabe. E aqui é interessante distinguirmos os sunis do Sunna, né? Os ortodoxos e a ortodoxia. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria dar uma lida no Alcorão, mas eu não encontrei, só encontrei na internet, né? Eu não consegui comprar em português, né? E aí o cara me explicou e se confirmou nos meus estudos que é porque geralmente os árabes compram na língua original. Os árabes, né? Mas nós podemos ler em outras línguas. Eles têm doutrinas e deveres, né? Que eles têm a doutrina pureza, né? O Islã pede que o estado de pureza seja sempre observado, e ele é obrigatório para o serviço de sacerdote, a oração, né? Todo muçulmano deve a esmola, o Ramadã e a peregrinação, foi o que a gente falou no começo, né? E eles seguem diretamente o direito religioso, eles têm muito fortemente o direito religioso, e eles pregam uma piedade popular, tá? Show de bola, vamos... Pessoal, essa aula é grande, se você quiser continuar, né, embora já tenha dado para você ter uma noção de como as coisas funcionam, mas é interessante inclusive, mas vai ter muito mais coisa, tem mais ou menos uns 40 minutos de aula. Então se você quiser, e aproveitando de novo, pedindo para você clicar aí para ajudar a gente, não precisa comprar nada, mas dá uma clicada, segue a gente no Instagram, Harley Pacheco e @ipsi também, tá? Segue a gente lá. Se tiver alguma dúvida, posta embaixo, a gente tem o maior prazer em responder, tanto eu, quanto o Fred, quanto o Marcos. E espero que vocês estejam gostando do texto, da nossa aula, tá? Pessoal, vamos continuar rapidinho, né? Para não perder a linha. Eu falei que tinha uns 40 minutos, mas acho que não tem tudo isso não. Tem mais uns 20, 30 minutinhos. De repente seria interessante você acompanhar, tá? A gente tem que entender o seguinte, que a doutrina do Islã, lembrando, como a gente falou, ela é muito prática, mas é muito difícil ser colocada em prática, né? Porque não é fácil você ser legal, bom, né, praticar caridade, mas basicamente os mandamentos são que eles observem, né, que eles precisam fazer parte da comunidade religiosa. Então é obrigação dos muçulmanos entre eles fazerem parte de uma comunidade e se ajudarem. Eles precisam professar a fé, né, isso também é um pilar, é uma base. Eles precisam rezar sempre, frequentar o culto, dar esmola, né? Durante algum tempo se incluir aí a participação na Guerra Santa, mas isso é algo que está sendo questionado, né? Para que seja válido o cumprimento desses deveres religiosos, é necessário a intenção que se deve manifestar em pensamento por conta do seu valor moral, que são de 5 classes. O que eu estou querendo dizer? Pô, se o cara fizer tudo, não serve para nada. Ele tem que fazer tudo o que a religião professa, mas com a intenção de fazer aquilo. Cara, isso é genial e vale não só para o muçulmano, mas eu acho que devia valer para todas as pessoas. Você não pode praticar o culto, a esmola, a peregrinação, respeitar o Ramadã, que na nota seria jejuar, por obrigação. Você tem que fazer isso porque você, não é nem por obrigação, porque por temer, mas porque você acha que isso é moralmente bonito, né? A pureza, o Islã pede que o estado de pureza seja observado, né? Todo muçulmano, como eu falei anteriormente, deve rezar, e em sua forma atual essa oração deve ser voltada para Meca, como estabeleceu Moisés, né? Maomé.
pois ele acreditava que, como todas as religiões, isso também me parece aí que ele herdou das religiões das religiões abraâmicas, voltado para o Oriente, porque se acredita que a salvação vem de lá, e realmente vem, né? Bem, segundo as escrituras sagradas. A esmola, né, que é o dever religioso, consiste em pagar o azak, o zakat, né, que ele chama. O muçulmano tem o dever de cuidar das crianças pobres e necessitadas. Então, se o cara não der esmola, ele é muçulmano, né? O Ramadã é abster-se por um período de alimento impuro. E nós cristãos também respeitamos essa abstenção. Quando a gente chama peregrinação, eles chamam de Hajj, que é o preço que se paga pelo triunfo da fé islâmica. Tá? Eles têm o direito religioso, que é intimamente ligado nessa religião, inclusive nas regiões do Islã, o direito ele é muito ligado à religião. Uma exposição assim seria incompleta se a gente não mencionasse ao menos as disposições jurídicas que se guarda com a religião. Bem, eu não sei, também é presunção minha achar que ia conseguir falar isso, né? Mas eu não sei até que ponto é certo misturar religião com direito, né? Com Estado. Mas eu também não posso dizer que não é certo. Isso é uma questão cultural, né? Só para vocês terem noção, ó. Uma coisa que não me agrada no Islã é que eles não percebem a igualdade de direito entre mulheres e homens, tá? A mulher ela está excluída de cargos públicos, o testemunho em tribunais tem a metade do peso do testemunho de um homem, o preço que paga pelo sangue é a metade. Entretanto, no matrimônio, seus direitos equivalem ao do homem, e ela mesma está autorizada a administrar seus próprios bens. Essa é uma particularidade que a maioria das mulheres lá não sabem, não conhecem, ou sabem e não exercem por medo, né? Elas têm direito, depois que elas casam, os direitos aí sim se equivalem, tá? E aí ela tem direito, ela tem autoridade sobre o homem e fala assim, não, eu vou mandar meus bens, tá? Meus bens cuido eu. Um noivo, ele é obrigado a pagar um dote para a noiva, e o matrimônio é realizado contratualmente. Todas as mulheres devem dar consentimento para o casamento, mas o pai pode obrigá-la a se casar. Uma coisa que eu acho interessante que eu também aprendi com o professor Rodrigo Silva, mas eu também já tinha visto isso aqui nos meus estudos, é que por que se paga um dote lá? Porque antigamente as mulheres elas não tinham muitas oportunidades, né? Então, as oportunidades eram pouquíssimas, né? Então, o dote servia como uma garantia para as mulheres. Ninguém podia mexer, nem o pai, nem a filha, ninguém podia mexer, nem a mãe, nem o esposo não podia mexer, é inviolável, é um direito inviolável da mulher essa garantia. Que servia para ela se cuidar ou para ela se dirigir à família num momento que o cara tivesse ido para a guerra ou que ele tivesse morrido, né? Porque ou ela ia mendigar naquela época ou ela viraria prostituta, né? Então, hoje, isso eu acho que é muito legal, porque esse dote é uma garantia para a mulher, né? Minha filha, pensa você cria uma filha durante 30 anos, 20 anos, 25 anos, aí vem um marmanjo, tira ela de você, né? Então ele tem que te pagar um dote porque ele está tirando seu bem mais precioso, né? É como se o cara chegasse e tomasse tua casa. O cara tem que te pagar um dote sim, né? Mas isso obviamente da cultura mais, né, deles lá. É proibido o casamento entre irmãos, tá? Não se pode casar com homem de uma classe social inferior. Não pode casar por si mesma, né? Não pode, vou casar. Ela precisa de ao menos um tutor que a represente. Não pode casar com uma pessoa que não é muçulmana, sendo melhor casar-se com um escravo que com um infiel. Isso aqui também é algo. Por que eu falei que eu não gosto muito dessa mistura? Porque é algo lá de trás, naquela época era aceitável. Hoje eu não sei se isso é mais tão aceitável, né? Pelo menos para nós ocidentais. Não sei, as mulheres aí têm que se manifestar, né? Se bem que se elas se manifestarem, elas são podadas. A lei religiosa do Islã, ela ocupa dos pecados públicos e se esforça mediante fortes processos legais para servir o crente e para guiar suas vidas. A palavra mística lá é T-A-S-A-W-W-U-F, né? Tasawuf, né?
deriva da palavra Sufi, que significa reverter-se, né? E consagrar-se à vida mística. Deve haver fervor em piedade, renúncia a tudo por amor, abandonar as alegrias mundanas e a vaidade, privação dos prazeres, da riqueza e do poder, metas gerais de ambição humana, consagrando isso aí ao serviço de Deus, né? Isso é bastante legal. O ponto de partida do místico muçulmano é o temor às coisas futuras, né? É dizer um estado de ânimo parecido é viver um estado de ânimo parecido com os dos profetas das primeiras épocas, tendo a esperança e o temor inerente aos crentes, temendo, mas tendo esperança, pois a esperança, diferente da força, não corrompe um coração. Para o Islã, o crente deve se apoiar em Deus sem reclamar, né? Mas enfim, lógico, aqui a gente acaba o nosso, aqui para você entender, acaba a nossa aula. Mas o que eu quero te dizer é que assim, é uma religião bonita, é interessante, né? Mas dá muitas interpretações. Percebe que quando a gente diz assim, ó, um estado de ânimo parecido com a dos profetas das primeiras épocas. Os tempos mudaram, né? E como eu entenderia? Fé extraordinária, beleza? Como os caras mais ortodoxos, mais malucos lá do Estado Islâmico, não, guerra. Porque o crescimento do Islã foi assim, né? Pô, você prefere que a sua filha case com um escravo do que case com um cara que não é infiel? Pera lá. Bem, de novo, eu não vou fazer julgamento de valor, porque o nosso objetivo aqui hoje não é esse. Nosso objetivo aqui é traçar um panorama em cima sobre a religião, né? De maneira mais neutra possível, embora isso seja muito difícil. Mas te dá, em regras gerais, aí, conteúdo para você, primeiro para você conhecer, e segundo para você tirar suas próprias conclusões. Essa nossa aula pode servir como algo que te desperte para virar muçulmano, eu quero ser muçulmano, e ainda mais para você entender o comportamento, que é o nosso objetivo, das pessoas que se relacionam e do mundo, né? Que circundam. Mas enfim, muito obrigado por você ter assistido nossa aula. De novo, peço que você siga @ipse no Instagram, curta a nossa página no Facebook. Se quiser me seguir, segue @HarleyPacheco, tá? Obrigado. Clica aqui embaixo nessa barrinha aí para ajudar a gente na manutenção da instituição, né? E se inscreve no nosso canal. Aqui em cima, mais ou menos por aqui, tem um lugarzinho que você clica em inscrever-se. E aí você consegue se inscrever. Valeu, muito obrigado aí. Um forte abraço, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, tá bom?